Bateu o desespero completamente em Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu falei aqui nos últimos dias, os advogados do Bolsonaro avisaram que ele vai acabar preso aí nesse ano. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, falou que o Bolsonaro deve ser preso antes do dia 7 de setembro. O deputado Rogério Correia, que fez parte da CPMI do golpe, falou que o Bolsonaro deve ser preso até setembro também. Dois aí importantes nomes do PT dizendo que o Bolsonaro estará preso já em setembro. Pois bem, eis que o desespero bateu, o Bolsonaro finge que está tranquilo, mas quem está tranquilo não faz o que o Bolsonaro fez. Depois de pagar mais de 3 milhões e 600 mil reais em Pix para o seu advogado, que é o advogado Bueno, que de bueno não tem nada, ele não é bueno não, ele é mau. O Bolsonaro agora, ele está contratando um outro advogado. Ele não vai, na verdade, trocar de advogado, mas ele vai colocar um outro advogado para chefiar a sua defesa. Quanto será que isso não vai custar? Vai custar caro, mais caro do que o Bueno, tá? O Bolsonaro já tá aí, já começou a conversar com um novo advogado, o novo advogado já está analisando o caso do Bolsonaro, segundo aí a imprensa, e aí ele vai dar um parecer sobre o caso do Bolsonaro e se ele vai realmente defender o Bolsonaro ou não. Ainda nem confirmou que ele será o advogado do Bolsonaro, mas ele quer. Por quê? Porque o novo advogado, que eu vou mostrar aqui, o nome dele é Celso Vilardi. O Celso Vilardi, ele, segundo a imprensa, ele tem trânsito no STF. O que é trânsito no STF? É o advogado que tem algum grau de amizade com alguns dos ministros. É isso, tá? A gente tá aí no Brasil. Não estamos na Noruega, estamos no Brasil. E no Brasil tem isso no Poder Judiciário. O cara que é amigo do juiz, amigo do procurador, amigo de fulano, cicrano, beltrano. É o país do jeitinho, né? E aí o que acontece? O Bolsonaro quer um advogado que possa, talvez, dar um jeitinho, porque ele viu que juridicamente tá ruim, tá muito, muito ruim a situação dele. Segundo aí, 10 em 10 analistas dizem que ele estará preso muito em breve e que a primeira turma da STF vai fazer um julgamento, inclusive rápido, como são só 5 ministros, tende a ser rápido o julgamento aí do Bolsonaro e dos outros. E, vamos falar, se é até setembro, são aí 8 meses, menos de 9 meses de julgamento. Então, tá aí o desespero. Aí o que acontece? Tem um problema aí para a tese aí do Bolsonaro, que é o seguinte: o advogado que ele está contactando não faz nem 40 dias, não, faz eu acho 40 assim, faz 45 dias, ele deu uma entrevista para a Veja, né? Ele disse que o Bolsonaro vai pegar mais de 20 anos de prisão, tá? Mais que isso. Ele disse que não tem como os chefes golpistas não serem condenados, inclusive o Bolsonaro. Mais que isso, na entrevista que ele deu, estão dizendo ali que, olha, não tinha como o presidente da República não estar sabendo do golpe. O presidente era o Bolsonaro. Quer dizer, o advogado do Bolsonaro já defendeu, não faz nem 2 meses, estava defendendo a prisão do Bolsonaro por mais de 20 anos. Aí ele consulta esse cara aí. O cara é anti-bolsonarista. Qual é o tamanho do desespero pro Bolsonaro pegar e escolher um advogado que nem gosta dele e que estava defendendo a prisão dele? Aí imagina a cara com que esse advogado vai olhar lá para os ministros do STF da primeira turma durante o julgamento e falar: não, o meu cliente é inocente. Quando você tem, eu vou mostrar aqui para você, você tem matérias da imprensa em que ele diz que, olha, é indiscutível a existência de organização criminosa, diz jurista sobre caso de golpe. Celso Vilardi afirmou ao programa Os Três Poderes que falar em perseguição política contra os envolvidos não se sustenta e está fora do contexto. Então, a principal estratégia jurídica do Bolsonaro, que é alegar perseguição, o próprio advogado dele falou: ó, não se sustenta. Aí vai ser difícil, mas vai ser muito difícil esse advogado chegar lá no julgamento sem fazer o rosto dele corar, ficar vermelho de vergonha, e dizer aos ministros do STF, aos juízes do caso: não, o meu cliente está sendo perseguido. Olha, vai ser fácil a acusação. O Procurador-Geral da República vai só precisar aqui, ó, manda o link da matéria da Veja para ele. Aliás, é só colocar Celso Vilardi de Veja que acha, viu, Gonê? Aí dá o play aqui no vídeo, aí você escuta ele falando que é uma beleza.
Com vocês, o novo advogado de Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui qual é a opinião dele sobre o inquérito que ele vai defender o Bolsonaro, tá bom? Vamos lá. O episódio da última semana, ele eleva o caso a uma gravidade inimaginável por conta da questão dos assassinatos, né? Dizer que isso é uma cogitação, etc., isso é uma bobagem, porque, inclusive, já há prova suficiente no sentido de que havia gente ali perto da casa do ministro Alexandre de Moraes. A vinculação desse episódio, agora revelado, com o contexto geral, parece óbvia, e acho que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas, inclusive contra o presidente da República. E isso é o que basta para o indiciamento, e efetivamente é o que deve bastar para a apresentação de uma denúncia. Então vamos aí ao resumo da ópera. O argumento aí da defesa do Bolsonaro de que, olha, era só uma cogitação, tentativa não se pune e tal, eles não iam matar o Alexandre, isso aí afasta. Não tem esse argumento, não faz sentido, porque tem provas de que os kids pretos, né, as forças especiais do exército, já estavam próximos à casa do Alexandre para matá-lo. E tem aí coisas concretas contra todos os indiciados, inclusive contra Jair Messias Bolsonaro, aí, o então presidente da República. Vai ser difícil convencer aí o advogado a mudar de opinião. Tem uma coisa, né? Você vê que o Bolsonaro, ele tá tentando aí, para ele pegar um cara que é anti-bolsonarista, é porque ele tá tentando de todas as maneiras evitar sua prisão. O Bolsonaro tinha dois poderes de barganha aí, não é poder de barganha, tinha duas esperanças para não ser preso. Um é um poder de barganha que ele tem, e o outro é ali algo que ele tentou transformar em poder de barganha e não conseguiu. Barganha contra quem? Barganha contra, talvez, o tal do sistema, que são os bilionários que realmente mandam no país e mandam, inclusive, no Congresso Nacional e em alguns ministros do STF? Talvez, mas não se sabe. O fato é o seguinte, o Bolsonaro tinha, primeiro, uma esperança muito grande de que com a eleição do Trump, o Trump passasse ali a esticar a corda, né, para usar uma gíria que o Bolsonaro gosta, e que todo mundo conhece, contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil e as instituições brasileiras, coisa que não aconteceu. Ele esperava pelo menos um aceno do Trump para ele usar isso aí sim como barganha para falar aí com o STF. Ó, tá vendo? Ó, tem um amigo poderoso aqui. É igual aquele menino pequeno que apanha na escola e chama o irmão mais velho, grandão, e fala, ó, agora tem meu irmão mais velho aqui, ó, ninguém toca em mim não, senão vai se ver com ele. É isso que o Bolsonaro queria fazer, só que no caso, o Trump não ajudou em nada. A única citação do Trump ao Bolsonaro, ele chama o Bolsonaro de extrema-direita, coisa que para o próprio Trump é um xingamento, e diz que o Brasil é uma democracia consolidada. Quer dizer, o argumento lá do Bolsonaro de que o Brasil é uma ditadura, tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro fala, o Brasil virou uma ditadura do judiciário, o argumento lá do Gustavo Geyer, né, que agora está bem amigo do Bolsonaro, de que, olha, o Brasil é uma ditadura, narcoditadura, e o STF é o braço jurídico desses traficantes que dominam o Brasil, etc. Foi por água abaixo, o próprio Trump falou, não é. É uma democracia, o Brasil consolidada. Pois bem, esse aí já foi pro espaço. Aí sobrou o quê pro Bolsonaro? Sobrou ele ter um poder de barganha, ele tem realmente com os eleitores dele, que ele consegue influenciar os eleitores dele a votarem em quem ele mandar. Ele provou isso na eleição a prefeito, de certo modo, só que acabou sendo uma derrota para ele. Que é o quê? Ele conseguiu convencer os bolsonaristas a votarem no Nunes, que é um candidato muito, muito ruim. Há candidatos que são bandidos, que são corruptos, que são incompetentes na gestão pública, mas que são bons candidatos. Digo o seguinte, a pessoa que tem carisma, que quando fala, todo mundo fala, pô, esse cara aí, ele tá tentando melhorar, pelo menos ele tá tentando, ó, esse cara é tal. O próprio Bolsonaro, a gente tem aí ódio dele e tal, mas pros bolsonaristas, pra pessoa despolitizada, ele aparecia como um cara com carisma, que sorri e tal. O Nunes não. E aí ele conseguiu fazer o Nunes ganhar a eleição. Só que, para quem analisa de fora, é o seguinte, o Nunes ganhou porque tinha uma rejeição enorme ao Boulos, não porque o Bolsonaro mandou votar nele. E aí todo mundo que não gosta da esquerda, e na capital paulista muita gente, acabou votando ali no candidato que era contra ele. E ele tinha máquina pública, não só da prefeitura, mas também do Estado. E o Tarcísio é muito bem avaliado, o Tarcísio também transferiu muitos votos para o Nunes. Tarcísio, inclusive, é mais bem avaliado na capital do que o Bolsonaro. Inclusive, muitos dos analistas criticaram a campanha do Boulos
por não ter explorado o Bolso Nunes, o fato que o Bolsonaro estava colado a ele. Talvez isso prejudicasse o Nunes. Ou seja, ele não consegue contar isso como uma vitória para ele usar como poder de barganha com alguém para falar, olha, eu vou indicar aqui alguém à presidência de 2026 que é quem os bilionários querem, em troca, ó, alivia para mim aí, ó, alivia para mim. Não, não dá. Por quê? Porque logo depois, quando o bolsonarismo rachou, saiu pesquisa mostrando que o Pablo Marçal, que é o candidato com quem o Bolsonaro brigou a campanha inteira, tem mais votos que o Tarcísio num eventual primeiro turno e num eventual segundo turno para 2026. Saiu uma pesquisa ontem que foi desastrosa. Essa pesquisa aí causa calafrios no Bolsonaro. Não sei onde, a notícia é de ontem, mas a pesquisa é de alguns dias atrás. A pesquisa diz a seguinte, se o segundo turno fosse hoje, entre Lula e Bolsonaro, o Lula teria 51, o Bolsonaro 35, mas ele não vai ser candidato. Então a barganha dele que ele teria aí com alguém é o seguinte, olha, vamos fazer um acordão aí entre a direita, a gente sabe que o Centrão é de direita, o STF, os ministros são de direita, o mercado financeiro aí, que são os bilionários do país, são de direita, e aí eu indico um candidato aí. Aí vamos supor que ele indica o Tarcísio. Enfrentando o Tarcísio de Freitas, Lula teria 52 contra 26 do Tarcísio. Aí vem o problema pro Bolsonaro. Se fosse Lula e Marçal, Lula teria 52 e Marçal 27. Só que num primeiro turno, o Tarcísio teria 15 e o Marçal 18. Então o Marçal já ganha do candidato do Bolsonaro. Aí deu ruim. Deu muito ruim, porque o Bolsonaro mostra o seguinte, em um eventual primeiro turno, ele consegue converter 15% dos votos para alguém. É isso. O resto, os outros 85% dos eleitores não votam em quem o Bolsonaro mandar. Podem até convergir, vamos supor, o cara já ia votar no Marçal, o Bolsonaro pede, ó, vote no Marçal e o cara vota. Mas já ia votar sem o Bolsonaro pedir. Pode. Mas o eleitorado que vai com o Bolsonaro em quem ele quer é 15%. É isso. Então, tá ruim. Tá ruim. Não é um poder ali muito grande. Para você ter ideia, esse era o poder que acreditava-se que a Marina Silva tinha em 2018, por exemplo. A Marina Silva, em 2014, ela teve ali mais de 20% dos votos. Acreditava-se que ela conseguiria ali fazer quem ela apoiasse ter pelo menos 15%, 10, 15%. Aí a gente viu que chegou na hora da eleição, não era nem isso, tracinho. Aí a gente vê, caramba, como as pessoas derretem em 4 anos. Só que o Bolsonaro, ele tá num processo de derretimento tão grande quanto a Marina Silva ali, que saiu do noticiário político, né, entre 14 e 18. O Bolsonaro não sai do noticiário político, sempre a imprensa está aí perguntando a opinião dele sobre tudo, como se ele fosse alguma... engraçado, não pergunta a opinião da Dilma, que é super relevante, presidenta do Banco dos BRICS. Não pergunta a opinião aí de ministros do governo Lula que estão no governo, que é super relevante, mas perguntam do Bolsonaro a opinião dele sobre tudo, já percebeu? É a imprensa querendo mantê-lo ali um pouquinho no noticiário, para ver se enfraquecem o Lula, para ver se o Lula faz uma frente ampla. E aí o Bolsonaro fica nessa, caramba, tô para ser preso, sem nenhum poder de barganha aqui, quanto a falar, vou indicar alguém, aí vocês aliviam para mim. Porque esses votos aí que tem o Tarcísio não mudam nada, não chega nem no segundo turno, o candidato dele, e sem lá o grandão para protegê-lo, que seria o Trump. Então ficou aí sem proteção nenhuma. Ele colocar um advogado que estava defendendo isso não faz nem 2 meses, é o suprassumo do desespero. Deixei para o fim a melhor parte aí sobre o advogado novo do Bolsonaro. E realmente, o que eu espero é que, se houver condenação, os condenados deverão experimentar penas superiores a 17 anos, deveriam estar no patamar de 20, entre 19, 20, 21 anos, porque é óbvio que a pena tem que ser superior àqueles que invadiram, né? Porque aqui nós estaríamos tratando dos mandantes, dos organizadores, da organização intelectual, né? E da própria organização criminosa, né? Com relação àquela turba de 8 de janeiro, eu tenho até dificuldade de falar numa organização criminosa. Então, tem um momento da entrevista que ele fala, o pessoal do 8 de janeiro e tal, ele até fala no fim desse trecho, tem até dificuldade de falar que eles eram uma organização criminosa, aí ele vai explicar que, esse pessoal não estava organizado. Quem organizava mesmo, a verdadeira organização criminosa, são os mandantes. Esses têm que pegar pelo menos 20 anos. Jair Messias Bolsonaro, que é o novo cliente dele aí, potencial cliente. Vamos ver se ele vai aceitar pegar a defesa do Bolsonaro, mas vai ficar difícil, viu? O Gonê já pode ir cortando os trechos aí da entrevista dele à Veja, solta lá no julgamento e vê o que o advogado fala. E aí, mudou de opinião? Mudou, você foi
Você foi aí por um dos maiores veículos do país aí, a Veja, você foi entrevistado como especialista no caso. Ele foi entrevistado como um cara que leu todos os relatórios até aquele momento, né, até ali, final de novembro, essa entrevista, e que era ali o especialista. E aí você, como especialista, diz que espera, ou seja, a torcida dele, é que peguem mais de 20 anos. Diz que o Bolsonaro é culpado, sim. Diz que esse pessoal tem que ser preso. Diz que isso de perseguição tá fora de cogitação. Ninguém está sendo perseguido, não. Aí você vai virar advogado e vai falar o oposto? Pô, difícil, hein? Muito difícil. Era melhor ter ficado quietinho lá atrás, hein? Tá aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer, mas prepara, viu? O ano aí já começou com um desespero. E eu tô falando aqui, ó, há muito tempo. Tem gente que não acredita que eles estão lá em pânico, que eles tentam mostrar alguma normalidade, mas você vai ver as atitudes deles mostram exatamente que eles estão em pânico. Peço a sua inscrição no canal. Vamos lembrar que até domingo você tem aí a possibilidade de fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil. Aqui a gente quer formar muitos influenciadores no nicho que você quiser. Nossa, quero falar de esporte, de futebol, de BBB, quero falar de cozinha, de culinária, do que você quiser, de religião, enfim. E a gente quer que você tenha aí o expertise, ou seja, tenha o conhecimento para você conseguir sucesso nisso, para que os influenciadores aí de um futuro bem próximo sejam pessoas de bem, plantonistas, que a gente consiga aí formar muitos influenciadores de sucesso. Então, quem quiser, ó, é o primeiro link da descrição, ou no segundo link você pode falar com a nossa equipe de suporte. Falou!